Um aparelho fundamental para salvar vidas. Ele ficou famoso durante a pandemia da Covid-19. O respirador mecânico. Um item indispensável para tratamentos de casos respiratórios graves. Caro, grande, difícil de encontrar. Adjetivos que o professor Marcelo e a equipe dele querem desvincular do equipamento que estão desenvolvendo na Universidade Federal do Pará e que pode mudar as realidades ribeirinhas e no interior do estado. Na época, esse equipamento nós gastamos em torno de R$ 3.000 para desenvolver esse protótipo, né? Ele é um protótipo porque, se a gente for verificar, ele existe parte de acrílico até para visualizar o princípio de funcionamento dele, visualizar internamente o princípio. Mas a ideia é deixar ele já de maneira mais ergonômica, até de partir para uma segunda etapa, deixar ele talvez portátil, né? E talvez esse custo talvez fique em torno disso, talvez até caia um pouquinho mais. Nayara Serrão é fisioterapeuta e gestora hospitalar em uma grande rede da nossa capital. Sabe como o respirador é importante na hora de salvar vidas. Um ventilador mecânico ele serve para ventilar o paciente naquele momento onde ele não consegue estar dando esse suporte à vida, né? E tem mais, não é em qualquer lugar que nós encontramos algo do tipo. Se a gente for pensar numa região mais isolada, como as nossas regiões aqui, que nós temos regiões ribeirinhas ou regiões de interior mesmo, assim, a quantidade ou a qualidade dos aparelhos que tem lá também não são assim adequados. Então, vamos voltar a falar do equipamento da Federal. Um trabalho conjunto entre o pessoal da engenharia mecânica e os profissionais dos cursos de saúde da instituição. Aqui, o diferencial é a alimentação. Ele dispensa energia elétrica e trabalha usando o ar comprimido, comum em qualquer rede hospitalar. Então, o princípio, quando nós falamos aqui, funciona sem energia, na verdade é o seguinte: por uma eventual queda de energia, ele vai continuar, porque o princípio mecânico de funcionamento dele, do acionamento do ambu, é a rede de ar comprimido. Mas não tem problema não. Se além de energia elétrica também não tiver sistema de ar comprimido, basta conectar a um cilindro menor, o que possibilita o uso também em deslocamentos, embarcações, por exemplo. Tudo graças à forma compacta do aparelho. Nessa segunda etapa do projeto é deixar ele portátil e que possa ser utilizado uma ambulância ou ambulância, né, que permite a gente utilizar ele nesses locais mais distantes, até no transporte de paciente. Os modelos estão sendo produzidos e fabricados aqui mesmo no campus Guamá, da Universidade Federal do Pará. Ou seja, mais fácil de encontrar, menor que um tradicional e o principal, muito mais barato. Algo em torno de R$ 3.000, cerca de 30 vezes menos que o preço médio de um equipamento hospitalar mais comum. Ele foi desenvolvido com peças que estão disponíveis aqui no mercado. Então, para uma eventual manutenção, né, os acessórios estão disponíveis aqui no mercado. E como bem sabe a gestora hospitalar, respiradores mais baratos podem mudar o cenário de muitas instituições de saúde, principalmente na rede pública. Eu acho que seria uma facilidade, na verdade, para talvez a questão pública trabalhar, seria um incentivo até, né, para elas, e estar ofertando saúde, ou pelo menos manutenção de saúde para essas pessoas mais necessitadas. O projeto da Federal segue evoluindo e uma segunda versão vem aí. E a ideia já nessa segunda etapa, já depois de finalizado ele, adaptado ele para se deixar portátil, é produzir ele, já passar pelo Conselho de Ética primeiramente, né, e depois já, né, oferecer para quem quiser produzir ele.